Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando cada um de vocês nas suas caminhadas, nas suas vidas, e que este Deus seja sempre a nossa bússola para encontrarmos o caminho que Ele tem preparado para cada um de nós antes da fundação do mundo. E hoje o nosso tema de vídeo, iremos falar de um tema, para mim, especial. Por quê? Porque está falando de algo muito sensível, algo que toca, algo que vem de encontro ao nosso coração de uma forma que nós podemos sentir realmente esse cuidar de Deus. E hoje nós iremos falar sobre o que é ser guardado como a menina dos olhos de Deus. O que é a menina dos olhos de Deus? A menina dos olhos de Deus sou eu e é você. E quando se refere no sentido bíblico, eu irei falar aqui sobre a menina dos nossos olhos. Desses olhos que nós temos aí, desses olhos que você tem. Pupila, termo oriundo do latim pupila, menininha ou menina dos olhos. É a parte do olho como orifício de um diâmetro regulável, que está situada entre a córnea e o cristalino, e é no centro da íris responsável pela passagem da luz do meio exterior até os órgãos sensoriais da retina. Localiza-se na parte média do olho, ou úvea, e tem por função regular a quantidade de luz que passa para a retina. Você pode perceber que a pupila é um orifício que regula a entrada de luz. Por ser um orifício, não tem cor, mas a sua aparência é preta, pois não há iluminação na parte interna dos olhos. A íris possui músculos que podem se contrair ou relaxar, diminuindo ou aumentando o tamanho da pupila de acordo com a iluminação do ambiente. Dessa forma, a íris regula automaticamente a intensidade de luz que entra nos olhos. Muito bem, essa foi somente uma pequena anatomia dos nossos olhos, né, para nós sabermos quem é a menina dos olhos, né? Muitas pessoas dizem por aí por fora, quando se tem alguém especial, eles falam, essa menina é especial, esse menino é especial. E segundo aqui a palavra do Senhor, quem é a menina dos olhos? Nós vamos saber agora. Vamos lá. A expressão a menina dos olhos de Deus é baseada em alguns versículos bíblicos que fazem referência à proteção especial do Senhor, quando dizemos, guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Estamos pedindo que Deus nos proteja como algo extremamente sensível. Você pode perceber aí que nossos olhos são sensíveis, né? Qualquer coisa que entra, você já começa a chorar, já começa a coçar o seu olho e dói, às vezes fica vermelho, às vezes acontece de que você começa a sentir problema de visão, daqui a pouco você começa a usar óculos porque a sua visão foi de alguma forma agredida, né? E você precisa usar óculos ou para longe ou para perto, né? Então, quando se trata do olho da gente, é uma coisa muito sensível, você não consegue tocar na menina dos olhos. E é exatamente isso que Deus, o nosso Deus, faz conosco. Ele protege você, menina dos olhos, e protege a mim também, que sou menina dos olhos dele. Então, o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus, tá? É fácil de entender isso quando conhecemos o significado da palavra original traduzida
pela expressão menina dos olhos. Nessa expressão, a palavra menina traduz o termo hebraico. Eu vou soletrar aqui. Yishorom, que está escrito assim, ó, I-Y-S-H-O-W-N, que indica a pupila do olho. Então, a expressão menina dos olhos de Deus significa literalmente pupila dos olhos de Deus. O povo de Deus é conhecido aí como a menina dos olhos, né? A Bíblia diz em alguns versículos que trazem a ideia de que o cristão é a menina dos olhos de Deus. No Cântico de Moisés, no livro de Deuteronômio, lemos sobre como Deus cuidava e protegia Israel como a menina dos olhos. Vamos ler agora o que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo o 32, versículo 9 ao 10, que diz assim, olha: porque a porção do Senhor e o seu povo, Jacó, é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-se e cuidou dele e guardou como a menina dos olhos. Na profecia do profeta Zacarias, também lemos sobre a restauração do povo de Deus, que havia sido dispensado nos tempos de cativeiro, e nesse sentido, o texto bíblico enfatiza o cuidado do Senhor para com aqueles que são seus. Olha o que está escrito aqui no livro de Salmos, capítulo de número 2, o versículo é o 8. Diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a ele a glória, enviou as nações que vos despojaram, para que aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Olha o cuidado de Deus para com seu povo. O Senhor está dizendo que ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus, porque o povo de Deus é um povo separado e escolhido. Você que está ouvindo, com certeza pode e vai ser um povo de Deus, porque vai chegar um momento na sua vida que Deus irá te chamar. Não é por força, não é por violência que você vai vir, mas pelo Espírito do Senhor. Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai te convencer. Não é o ser humano que convence o homem de que Deus existe, de que existe um caminho que é Jesus. Não, é o Espírito Santo de Deus. Aqui é importante entender que quando o texto bíblico fala sobre a menina dos olhos de Deus, o que ocorre é um uso de um recurso de linguagem chamado de antropomorfismo. Isso significa que o texto bíblico emprega características físicas a Deus para descrever alguma qualidade divina. Vamos ver aqui o que significa esse antropomorfismo, para que você venha entender aqui a linguagem. O antropomorfismo e o antropopatismo são recursos de linguagem que atribuem características humanas a Deus. Como objetivo de descrevê-lo, o antropomorfismo significa uma forma humana. No grego, antropos, humano, ou morfe, forma. Já o antropopatismo significa sentimento humano. No grego, antropos, humano, patos, sentimentos. Isso quer dizer que a linguagem antropomórfica atribui a Deus certas formas e características físicas e humanas, olhos, boca, ouvidos, mãos e etc. Enquanto que a linguagem antropopática atribui sentimentos humanos a Deus, como alegria, ira, arrependimento e etc.
esses dois recursos de linguagem atribuem as características humanas a Deus, como descrevê-lo, né? Então isso quer dizer que essa linguagem atribui certas características a Deus. Deus é infinito e nós somos seres finitos. Significa que, embora Deus seja cognoscível, nós não podemos compreendê-lo totalmente. Além disso, de fato, há um distanciamento muito grande entre nós e Deus, tanto no natural quanto no espiritual e moral. Portanto, para que pudéssemos obter algum conhecimento de Deus, Ele falou a nós de uma forma inteligível. Em seu amor, graça, misericórdia e bondade, Deus se comunica com o homem usando a linguagem do homem. Em outras palavras, podemos dizer que Deus desce ao nível de comunicação para falar conosco em nossa própria linguagem, né? Deus se comunica conosco como um pai para com seu filho pequeno. Então, o uso desse tipo de linguagem na Bíblia é muito comum e possui um objeto pedagógico, né? Na verdade, o fato de Deus não falar conosco em sua própria linguagem, mas ajusta a sua comunicação e linguagem humana, ela pode ser inteligível para nós, significa que é certo sentido que a linguagem bíblica antropomórfica e a antropopática, pois somos seres humanos e esta é a única linguagem que temos na nossa disposição, né? Exemplo aí dessas linguagens. Vemos aqui Provérbios capítulo 15, versículo 3, né? Que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Perceba que ele fala do Senhor como possuindo olhos, né? E olha o que o profeta Isaías diz na linguagem antropomórfica, né? Primeiro foi a antropomorfismo, né? Depois agora vamos para a outra linguagem, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês se identificarão? Este é o meu lugar de descanso. Então leia Isaías capítulo 66 e o versículo é o primeiro. Veja que essas linguagens estão bem claras na Bíblia. É por isso que nós temos que saber alargar, nós temos que ampliar os nossos conhecimentos sobre as linguagens de Deus. Deus fala conosco de acordo com o que nós já sabemos, de acordo com o que nós já aprendemos. Então Deus fala de uma forma muito interessante com o seu povo, uma forma íntima. Com cada um dos seus filhos, Deus tem uma intimidade. Deus tem uma intimidade comigo e Deus tem uma intimidade com você. É por isso que tem pessoas que elas são tão próximas de Deus, que Deus fala com elas assim, olha, de uma forma linda. Você está em determinado local e Deus começa a falar com você no seu coração. Ele fala e você escuta. Uma certa feita, eu vou contar um testemunho aqui de mim mesmo, para que você se edifique mais, tá? E acredite que Deus fala com você. Deus fala com você, Deus fala comigo. Só basta você ser sensível à voz de Deus e buscá-lo de todo o coração, aceitar a Jesus como Salvador, para quem ainda não aceitou, e buscar aí o batismo no Espírito Santo do Senhor, né? E uma certa feita eu era nova convertida e eu estava na casa de um vizinho que tinha um pé de uma fruta que agora eu não lembro o nome, tá? Ah, sim, agora eu lembrei o nome da fruta. Azeitona. Tinha muita azeitona lá no quintal do vizinho e eu era nova convertida. Tinha acabado de aceitar Jesus, eu acho que estava com pelo menos um mês que eu estava com Jesus já, né? E eu estava ali andando, de repente eu ouvi uma voz. A voz falou claramente comigo. Não era a voz
de outra coisa, era a voz de Deus, porque eu reconheci que era a voz de Deus. Eu, como nova convertida, eu não entendia muito, mas eu escutei aquela voz falando comigo. E a voz falou assim, Caleb. A voz falou, Caleb. Aí quem foi que falou isso? E eu estava ouvindo a voz de Deus. Aí eu vim entender depois que era Deus falando comigo. E naquele momento que eu saí dali, né, da casa do vizinho, eu fui procurar na Bíblia quem era Caleb, né? Eu fui procurar na Bíblia quem era Caleb. Porque era nova convertida, não conhecia muito a Bíblia, né? Não conhecia muito as histórias da Bíblia. E eu fui procurar quem era Caleb, porque eu não conhecia Caleb. Então eu fui na Bíblia pesquisar. Quando eu cheguei lá, Caleb foi um dos que entrou na terra prometida. Então o que era que Deus estava falando comigo? Deus estava falando assim, você tem que ser um Caleb da vida. Você tem que acreditar como Caleb acreditou. Caleb e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida, e aquela geração que estava murmurando foi morta, e Deus levantou outra geração e foi que entrou na terra prometida com Josué e Caleb. Então dali para frente eu percebi que Deus já estava falando comigo de uma forma sobrenatural. Deus já estava dizendo para mim que eu tinha que ser um Caleb da minha vida. Eu tinha que ser um Caleb, eu tinha que lutar, eu tinha que acreditar, né? Porque Deus prometeu para o povo de Israel que iria levar eles para uma terra prometida, né? E eles iam levar eles para uma terra que manava leite e mel. E muitos no deserto, antes de chegar no deserto, murmuraram. Muitos não acreditaram ali na promessa do Senhor. E Deus já tinha falado com eles, né? E Caleb guardou aquela palavra no coração, dizendo, né? O Senhor disse, olha, eu vou entregar uma terra a vocês. Essa terra é uma terra que mana leite e mel. E Caleb guardou aquilo no coração. Então Caleb continuou com aquela fé. Ele estava com 80 anos, mas assim, ele ainda continuou acreditando. Ele disse assim, olha, eu estou com 80 anos. Ele falando, né? Lá na Bíblia Sagrada está escrito isso. Mas com a mesma fé que eu estava quando eu tinha 40, agora eu tenho a mesma fé. Ou seja, o que era que Deus quis me dizer naquele dia? Você tem que continuar com a sua fé desde o início, quando você começou, acreditando nas promessas de Deus, acreditando que Deus cuida de cada um de nós. Então, quando Deus fala que nós somos as meninas dos olhos de Deus, é porque nós somos. E há de quem tocar na ungida ou no ungido do Senhor, que há de tocar na menina dos olhos de Deus, porque não se toca em algo que pertence a Deus. Não podemos tocar em algo que pertence ao Senhor, porque Deus, Ele está vendo, né? Ele chega um momento em que Ele cobrará, sim. Por quê? Porque com certeza as pessoas que tocam nos homens e nas mulheres de Deus, eles serão cobrados de alguma forma. Por quê? Porque não se toca naquilo que é de Deus, né? Então, meus amados, é importante a gente lembrar que Deus, Ele nos trata como a menina dos olhos de Deus. Então, Deus usa aí essas linguagens, né, para falar conosco. Aqui eu falei anteriormente para vocês, né? Isso significa que o texto bíblico emprega características físicas a Deus para descrever alguma qualidade divina. Por isso, a Bíblia fala sobre as mãos de Deus, a boca de Deus, os ouvidos de Deus, os pés de Deus, os olhos de Deus, as asas de Deus, etc. Porém, sabemos que Deus é espírito, portanto, Ele não possui esses atributos físicos. Lê João, capítulo 4, versículo 19 ao 24. Isso quer dizer que a forma de existência de Deus é infinitamente superior, mais excelente do que podemos imaginar. Deus é transcendente, Ele é totalmente outro. O ser de Deus é exclusivo seu, mas para que pudéssemos entendê-lo de forma adequada, Ele se comunicou conosco em Sua palavra em termos humanos que podemos compreender. Por isso, Deus transcende e também é imanente. Ele é incalculavelmente superior ao mundo criado. Mas mesmo assim, Ele é tão pessoal
ao ponto de se relacionar conosco e manifesta a nós a sua proteção como se fôssemos a menina dos olhos de Deus. No livro de Salmos, lemos a oração do rei Davi. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17 e o versículo é o 8. Nessa oração de Davi, está pedindo pela proteção de Deus. Primeiro, ele pediu que Deus o protegesse como a menina dos olhos. A pupila dos olhos, sem dúvida, é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Qualquer cisco e poeira, como eu já tinha falado com vocês, pode irritá-lo. Qualquer golpe, por menor que seja, pode feri-la. Tocar na pupila dos olhos é algo que causa um enorme desconforto. Davi sabia muito bem disso quando orou pedindo: guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Ele tinha em mente as promessas de Deus e ele mesmo protegeria o seu povo escolhido, como se fosse a menina dos olhos. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. Então, em outras palavras, Davi desejava que o Senhor o protegesse da mesma forma como nós, instintivamente, protegemos nossos olhos de qualquer agressão. Em seguida, o rei Davi pediu que Deus o escondesse à sombra das suas asas. Essa é a outra imagem que expressa a ideia de proteção. Davi queria estar escondido como os filhotes de uma ave mãe, ficando protegidos debaixo de suas asas. Mais do que isso, Davi pede que o Senhor o refugie em sua presença no lugar mais íntimo da manifestação de sua glória. Hoje podemos repetir estes mesmos pedidos. Sem dúvida, o cristão pode orar com confiança, dizendo: guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. A certeza de que Deus ouvirá a sua oração, e esta é a obra de Cristo. Jesus Cristo não somente é aquele que nos redimiu dos nossos pecados, mas também intercede por nós na sala do trono, pois são méritos de Cristo. Podemos entrar no santuário celestial e desfrutar da verdadeira comunhão com Deus. Sim, o redimido pode desfrutar livremente dos privilégios de ser como a menina dos olhos de Deus. Sem dúvida, saber que somos a menina dos olhos de Deus é algo extremamente reconfortante. E é algo que nos dá esperança a respeito do futuro e confiança a respeito do presente. Podemos viver nossas vidas sabendo que, independentemente das circunstâncias, por maior que sejam as adversidades, os olhos do Senhor estão sobre nós. E é esse cuidado tão íntimo e especial em sua presença protetora que acolhe e os protege como uma pessoa que protege a pupila dos seus olhos. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe cada um de nós, né? Que essa palavra que foi falada hoje sobre a menina dos olhos de Deus, que você possa guardar no seu coração e saber que você é menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em você, assim falar qualquer coisa de você. Não, Deus está vendo. É por isso que às vezes muitas pessoas estão aí colhendo frutos do que falaram, do que disseram. Então temos que ter cuidado com o que falamos com as pessoas, porque às vezes a gente interpreta mal alguém. Às vezes a gente começa a descrever alguém como se a pessoa fosse aquilo, e às vezes não é. A pessoa não é aquilo. Então, meus amados, nós, que servimos a Deus, os cristãos, eles são muitos descrevidos de formas erradas, Porque muitas pessoas nos criticam, dizem que nós fazemos parte de religião, mas eu já falei várias vezes aqui que nós não fazemos parte de religião nenhuma. Nós somos o povo de Deus. Eu não sei quem inventou essa palavra religião, Mas eu acredito assim,
que esse nome religião, ele tem vários significados, várias linhas de pensamento, mas o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, não é religião. A religião pura, a religião imaculada é aquela que a gente visita os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, né? Então, nós somos cristãos, a menina dos olhos de Deus, as pupilas, né? Os pupilos do Senhor. Então, meus amados, que nós possamos ter cuidado e vigiar, né? De às vezes a gente falar algo com alguém, porque Deus ele irá cobrar sim. Escute o que eu estou falando para você. Cuidado com as suas palavras, com o que você fala, porque Deus pode cobrar de você de uma forma que você vai se sentir simplesmente, você vai dizer que injusto, mas não é injustiça, porque você está colhendo o que você plantou. Então vamos ter cuidado com isso. Não vamos ficar falando qualquer coisa contra o povo de Deus, porque o povo de Deus, minha gente, ele veio nessa terra para ser sal, para ser luz, né? Veio para iluminar, veio para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que te fortalece, né? Mesmo estamos às vezes em momentos de fraqueza, mas estamos ali, Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, levanta do pó, levanta da cinza. A gente está orando, intercedendo pelas pessoas, pelo Brasil, pelo mundo, pelas autoridades. A gente está orando, pedindo a Deus. Então vamos ter cuidado com as nossas palavras, porque elas podem amaldiçoar e elas podem também abençoar. Então procure abençoar. Procure abençoar o povo de Deus, porque contra o povo de Deus não há encantamento. Contra Jacó não há encantamento. Toda arma preparada contra mim, contra você, contra o povo de Deus não vai prevalecer. Vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. E agora vamos finalizar com uma oração, tá? Essa aqui foi uma mensagem que Deus tocou no meu coração para mim estar falando sobre a menina dos olhos de Deus. Se sinta amada, se sinta abençoada, porque você é uma menina dos olhos de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha abençoar, Senhor, esse povo, esses irmãos, esses amados, os ouvintes da palavra do Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, que esta palavra não volte vazia, que esta palavra possa entrar, Senhor, no mais profundo do coração dessa pessoa. Pai, convence essa pessoa, Senhor, não é nós, mas é o Teu Espírito que convence. Pai, que nós possamos lançar palavras de bênçãos, que toda maldição, toda palavra contrária que foi lançada contra a minha vida, contra a vida dos teus servos, das tuas servas, dos ouvintes da palavra do Senhor, que caia por terra, Senhor. Pai, que o Senhor venha levantar uma geração, meu Deus, que essa geração possa fazer a diferença, que essa geração, Senhor, possa ser a menina dos teus olhos. Pai querido e santo, proteja cada um, Senhor, dando saúde, dando paz, prosperidade, Senhor. Pai, despertamento, discernimento espiritual para saber sair e para saber entrar, Senhor. Porque, Senhor, nós somos mais que vencedores em Ti. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos o que as pessoas dizem. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos meninas dos Teus olhos, especiais. Nós somos importantes, porque nós somos chamados para louvor e para a glória do Seu nome, das trevas para a Sua maravilhosa luz. É o que te pedimos, meu Deus, nesse momento, Pai. E nós já te agradecemos. É em nome do Senhor Jesus, o amado, Seu Filho, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.